Bom dia, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua doce paz. O tema de hoje é um tema de atualíssima importância para nós espíritas que estamos vivendo um convite importante de sermos tochas vivas do Evangelho de Jesus. A iluminativa contribuição da doutrina espírita em nossas vidas precisa ser, antes de tudo, vivida dentro dos nossos corações. E isso se faz, obviamente, compreendendo a natureza do compromisso que nós abraçamos enquanto espíritas para o desenvolvimento das nossas virtudes e para validar o que nós realmente acreditamos e creditamos enquanto revelação espírita no nosso coração. Por isso, o tema de hoje, que trata-se da calúnia e difamação entre os espíritas, o perigo da separatividade no trabalho do bem, vem falar de um ponto que Bezerra de Menezes tem colocado durante décadas em suas mensagens anuais no Conselho Federativo Nacional e outras, sobre a necessidade de nós espíritas tocarmos no ponto da nossa união e começarmos a dissipar o que há de diferente e nos unirmos naquilo que há de semelhante. Mas isso ultrapassa a atmosfera ideológica. Isso vai para uma atmosfera, antes de tudo, de caráter pessoal. Uma atmosfera de conduta e não uma atmosfera de pensamentos semelhantes, mas de condutas semelhantes. Podemos ser pessoas de pensamentos diferentes, porém de condutas semelhantes. E é disso que se trata a verdadeira união entre os espíritas. Allan Kardec, ele codificou a doutrina espírita a partir de 1857, 18 de abril, sob chuvas de ataques de calúnias. Havia naquele momento, em Paris, na França, uma tríade que atacava Kardec para todos os lados. Havia o preconceito da igreja, que obviamente, quando nós vamos estudar as bases da doutrina e o toque elucidativo que a doutrina dá sobre os pontos dogmáticos e como ilumina essas ideias dogmáticas, dando agora um parecer lógico, um parecer sensato, dissipando a ideia do poder piramidal e dando a coletividade, a verdadeira natureza do poder divino. Ou seja, não existem mais homens que representam Deus especificamente. Todos somos filhos dele, todos podemos encontrá-lo, todos podemos nutri-lo em nosso coração. E aí vai derrubando o sistema piramidal e hierárquico, e a igreja não gostou, obviamente, e atacou. Do outro lado, Kardec foi atacado pelos céticos, os chamados intelectuais das academias, que achavam que poderiam ter essa ou essa, aquela ou aquela teoria, e por muito não davam-se oportunidade de estudar o contexto de como a obra foi codificada. E como consequência disso, formaram-se grupos e grupos para atacar o codificador, porque não conseguiam atacar a ideia, começavam a atacar a sua honra, como sempre assim o faz. E também havia um terceiro grupo, que eram os ilusionistas, os mágicos da época, que faziam questão de fazer os números nos teatros de Paris, nos teatros também da América do Norte,
e divulgar para todos que os fenômenos espíritas eram fenômenos mentirosos. Porque eles conseguiam fazer reproduções ilusionistas, não passava de embuste. O que, na verdade, é uma grande calúnia. Porque não é porque se copia um fenômeno que dele não é verdadeiro. Então, o próprio Espiritismo ele já nasceu sob a chuva de incompreensões profundas. Mas coube a Allan Kardec, numa carta em que ele escreve para os irmãos de Lyon, a percepção de que a ciência espírita e a filosofia já tinha dado a contribuição no Livro dos Espíritos, tinha dado sua contribuição no Livro dos Médiuns, e aparentemente então iria para mais um livro ainda mais científico, orientado lucidamente pelo Espírito da Verdade e a pleiade de outros espíritos. Allan Kardec vai para um caminho completamente distinto. Ele vai para o caminho moral. E o terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa obra sui generis é que tece a autoridade da doutrina espírita. E como um oceano que não tem como deter, vem com suas ondas, a autoridade do ensino dos Espíritos em cada página do Evangelho segundo o Espiritismo vem como ondas derrubando o materialismo, iluminando os corações presos no ceticismo. E lá vem essas orientações trazendo uma nova e profunda atmosfera sobre os ensinos morais de Jesus. Foi com base na autoridade dos Espíritos e da sublimidade das suas ideias que Allan Kardec pôde colocar as raízes da segurança do Espiritismo para todos os tempos. Houve inclusive um casal de ilusionistas que chegou a desafiar Allan Kardec várias vezes. E ele então disse ao casal que ele aceitaria um dia o desafio se eles sentassem, colocassem um lápis, um papel à mesa e começassem a escrever, segundo suas técnicas de ilusionismo, cartas profundas do pensamento de Sócrates, do pensamento de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino e de tantos outros. Se eles fizessem esse truque, ele aceitaria participar do desafio. O casal nunca aceitou. Porque a produção de fenômenos físicos se faz com determinadas técnicas de luz, de fios, de alçapões e isso mais. Mas transformar isso em fenômeno inteligente, trazer no verbo um pensamento muito além, que supera os paradigmas atuais, não se faz com truque. Precisa ser feito com profundidade e só se for verdade. Então Allan Kardec colocou nos fenômenos inteligentes a base profunda da segurança dos fenômenos espíritas e colocou no arcabouço moral a grande segurança de todo o conteúdo e contexto do Espiritismo. Mas esse arcabouço moral, ele não é apenas palavras colocadas e ensinadas. Em muitos momentos, a doutrina espírita disse para nós que o ponto central de que a validade do Espiritismo, ele tem dois âmbitos gerais. O que o Espiritismo diz e o que os espíritas vivem com aquilo que o Espiritismo diz. Se o Espiritismo traz luz, mas os espíritas não são capazes de viver a luz que ele traz, o impacto disso para o mundo vai ser bem mais lento e não vai produzir nas pessoas o verdadeiro movimento de fé, que precisa ver se uma ideia dá certo de verdade quando a conduta das pessoas representam este pensamento. Logo,
foi através da observação da conduta dos espíritas que Allan Kardec teve a oportunidade de colocar no segundo livro publicado, o Livro dos Médiuns. Uma observação: os espíritas imperfeitos. Então ele já coloca no Livro dos Médiuns uma observação sobre os próprios espíritas, dizendo que eles admiram a ideia, admiram a filosofia, admiram os preceitos, mas não colocam-os em prática. Já dando para nós uma indicativa orientação sobre os perigos de nós não nos entendermos e produzirmos entre nós as atmosferas de desconfiança, as atmosferas de intriga, de brigas, de difamação. Mas há no velho Código Militar Romano uma frase que fez com que Júlio César conseguisse estender a maior de todas as conhecidas forças militares até então no mundo. Ele que se transformou no ditador em Roma, vencendo as propostas do Senado, Júlio César tinha um lema: dividir para imperar, que foi tomado por Felipe II da Macedônia e também foi tomado por Napoleão, este mesmo lema. Este lema, dividir para imperar, tem como pressuposto: em qualquer uma das lideranças eu divido entre eles, para que eles não se unam, para que não formem um opositor à beira de me dominar. Então nós vamos nas ideias, dividimos eles em suas ideias, para que eles criem facções, fragmentações, e eles percam tempo e nós possamos dominar, dizia o ditador Júlio César. E assim foi feito. E os resultados das glórias das guerras, a grande glória das guerras gálicas de Júlio César, foi a partir disso. Ele conseguiu dominar porque ele sabia dividir os membros em seus interesses. E essa é uma das estratégias bem utilizada das sombras para dividir os espíritas. Porque o espiritismo deve ser um convite a ser um feixe de varas unidos, como diz Bezerra. É exatamente o contrário que tem acontecido entre os líderes espíritas, as instituições espíritas ou os trabalhadores espíritas dos próprios centros espíritas, das várias comunidades em todo o mundo. Um desafio que pede de nós o silêncio, a renúncia, a consideração sobre o outro e pelo outro, para nós não prejudicarmos o andamento da obra. Esse modelo de dividir para imperar tem um fundamento dentro dessa perspectiva militar, porque ele também gera uma suposta ideia de poder. Quando as pessoas começam o processo de caluniar umas às outras e fazer dissensões de ideias para prejudicar umas às outras, eu, de certa forma, estou assumindo uma posição. E quando eu assumo uma posição, eu estou assumindo algum tipo de pedestal, algum tipo de poder. E aí vem o grande perigo para nós espíritas, quando nós deixamos as ideias de poder sobrepor o que deve ser união para todos nós, que é o princípio profundo moral, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejamos que Jesus, ele teve um cuidado profundo de nos alertar, através de Mateus capítulo 4, 23 e 24, da seguinte maneira: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. Jesus está direcionando a conduta pessoal. Aliás, esse é um ponto importante para a gente prestar atenção sobre isso. Jesus, ele sempre enfocou a natureza das relações pessoais, antes de qualquer natureza de relação institucional. É sempre o ser humano o centro da atenção de Jesus. E nunca as ideologias, as ideias diferentes, as ideias institucionais. Jesus não disse, amai-vos igrejas umas às outras. Ele disse, amai-vos uns aos outros. O ser humano primeiro. A natureza da calúnia, ela desconsidera o valor humano em nome de uma ideia ideológica, de um valor ideológico, seja ele qual for. Eu desconsidero que aquele ser humano, ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem uma forma de lidar com as questões, mas não. Se ele não pensa como eu penso, é melhor eu falar isso para uma ou centenas de pessoas, do que falar com ele. Então existe uma grande diferença entre falar de mim e falar para mim. E Jesus veio dar essa indicação. Não falemos de pessoas, falemos para as pessoas. O que nós achamos delas, ou o que nós entendemos do comportamento delas. Porque não adianta a gente levar até o altar as ideias que nós temos sobre nós, as nossas condutas, as nossas virtudes, se a relação humana ainda está com ruído. Se eu ainda não me abro para o processo de entender o outro na sua diferença. E como consequência, eu vou me movimentar num grupo de pessoas que vão me ouvir, que vão me escutar, e que possivelmente vão começar a dar razão a mim contra fulano, contra ciclano. E aí eu já criei o dividir para imperar. Eu acabo já querendo imperar em núcleos, ideias, pessoas. Mas Jesus foi mais além. Ele disse ainda assim, entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. E continua dizendo, e ali não sairá até que pague o último ceitil. Veja. Primeira parte, em Mateus, ele fala, vá ao encontro do teu irmão. Já nessa segunda parte, ele já está falando de adversário. Então, se nós temos um dever, como espíritas, de ir ao encontro do irmão e ter com ele, entendendo que há possibilidades de nós nos entendermos, ainda assim, quando nós sentimos que aquele irmão é um adversário, Jesus vai e nos pede, vá enquanto está a caminho com ele, para que eu não seja levado à minha consciência, num processo de eu me julgar e me condenar até chegar na cadeia, que é o processo da minha autopunição. Da oportunidade de eu ter feito diferente, mas eu não fiz. Eu espalhei as infâmias, as calúnias contra o outro. Novamente, Jesus está dando a nós um caminho de conduta, porque enquanto estás a caminho, é na experiência reencarnatória. Não é nós olharmos fulano e falar assim, não,
deixa para a próxima. Ele está dizendo, enquanto estás a caminho com Ele, é na experiência reencarnatória. Quando nós espíritas vemos uma dificuldade com alguém, e nós não vamos ao encontro desse alguém, para dirimir essa dificuldade com esse alguém, mas nós nos sentimos no direito de espalhar o que pensamos desse alguém, nós estamos entrando em injúria, calúnia e difamação. Porque o que é a calúnia? É apresentar acusações falsas contra alguém. Porque se fossem verdadeiras, eram denúncias, não eram calúnias. A denúncia tem sentido, porque ela tem um cunho verdadeiro. Mas para apresentar isso em denúncia, Jesus também nos ofereceu o caminho, que é muito diferente da calúnia. Ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então nós não chegamos abrindo para o público o que nós pensamos de fulano. Nós não chegamos lá na igreja primeiro. Lembrando que igreja é a comunidade dos que participam daquele ideal. Ele não disse vá na praça pública, vá, ele disse na igreja. Mas ainda assim, muitos de nós confundimos igreja com internet, e não é. Mas ele está dizendo um código de conduta. Vá primeiro na pessoa. Ajude essa pessoa no modelo em que ela entende, no modelo em que ela compreende. Caso ela insista, isso aqui é um processo de denúncia, não é um processo de calúnia. Essa é a grande diferença. Porque aqui você está fazendo uma contribuição para uma ideia maior. Mas tem um modelo de ser, você começa pela pessoa. Somente se ela não ouvir, você leva testemunha. Fala, olha, fulano, eu te disse isso, está aqui fulano, está aqui Beltrano, olha. Para eles verem se o que eu estou dizendo é isso mesmo, ou talvez se eu também esteja equivocado na minha colocação. Pode ser que sim. Mas as pessoas vão estar ali fazendo testemunho, porque precisa de pessoas terceiras, de fora, porque eu estou envolvido no assunto, o outro está envolvido no assunto. Olha a sabedoria psicológica de Jesus. Quando ele coloca a presença de testemunhas, ele está dizendo o seguinte: é para ajudar a ter um senso e um contexto melhor. Porque senão nós vamos nos movimentar a partir do quê? Nós vamos nos movimentar em movimento de julgamento. O meu senso não vai estar bem embasado. Então aqui ele apresenta, ainda contigo 2 ou 3, pela boca dessas 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mas só se não escutar, leva para a igreja. A atitude de uma pessoa que está do teu lado, com você, mediando com você uma ideia, de repente esta pessoa sai para todos os lados, e você não entende o como, mas você não entende o porquê, e sai dizendo de você, surdinamente aos outros, está fazendo um desserviço ao movimento espírita. Porque como é que as pessoas vão sentir união, credibilidade,
nesse tipo de diálogo de linguagem. Nós vamos ver ali uma postura de desserviço. E aqui eu estou dizendo especificamente dos amigos mais próximos, que às vezes podem se desentender, mas jamais a partir disso se divergir a ponto de construírem seus discursos diminuindo a imagem do outro, a reputação do outro, o que o outro também construiu. E aqui nós temos reflexões deste livro. Joana de Ângeles, Libertação do Mal, por Divaldo Franco, vai trazer reflexões notáveis dentro desse contexto. O nome do capítulo é Reflexões sobre a Calúnia. E vejamos, por exemplo, o que a mentora nos diz. Toda vez que o indivíduo se sente ameaçado em sua fortaleza de egotismo, pelos valores dignificantes do próximo, é dominado pela inveja e investe furibundo, atacando aquele que supõe seu adversário. Veja, ele vai investir, porque ele está na sua fortaleza de egotismo, ele se sente ameaçado com o crescimento do outro. Geralmente isso dá a ele a ideia de que ele pode fazer a coordenação das atitudes do outro, a fiscalização das atitudes do outro. E geralmente isso vai entrar num processo de inveja, atacando o que ele acha como seu adversário. Nós temos hoje no movimento espírita um compromisso de desenvolvermos o que o Espírito Honório diz no livro Dias Felizes, de amizades interexistenciais. O que são amizades interexistenciais? São amizades que se enraizam tão profundamente que ultrapassa os corpos doutrinários, as ideologias, as diferenças, e vão lá no núcleo do ser humano que se importa com o ser humano. São amizades que ele coloca, inclusive, na obra Dias Felizes, que são amizades feitas, às vezes, por situações muito dolorosas, e que aquela pessoa estava conosco naquela situação. Muitas vezes nós não vamos ver essa pessoa em toda a nossa vida, mas ela participou de um momento significativo e que ficou tão marcante o passar junto aquilo com aquela pessoa, ou ser ajudado profundamente por aquela pessoa, que aquilo se torna uma amizade interexistencial. Outro dia a gente viu na reportagem da televisão o encontro do bombeiro que salvou a moça que estava num perigo. E quando ela foi abraçar o bombeiro, ela se emocionou profundamente, porque aquele homem, naquele uso do seu serviço, do seu dever, criou nela e com ela um vínculo profundo que ela nunca mais vai esquecer. É uma amizade interexistencial. E que a gente depois teremos simpatias gratuitas por muitas pessoas de amizades interexistenciais na nossa vida. Mas o grande desafio da nossa hoje, atualidade, é nós transcendermos as amizades institucionais. Nós deixamos de ser amigo da pessoa e somos amigo do cargo que a pessoa ocupa, ou da posição que ela está no centro, ou numa federação. Se ela se afasta, não é mais nosso amigo. Não trazemos mais o diálogo como é. Este não é o modelo de amizade de Jesus. O modelo de amizade do Cristo é um modelo interexistencial. Eu sou amigo do ser humano, independente de quem esse ser humano é. Esse ser humano pode ter ideias diferentes da minha, divergentes da minha, mas esse ser humano nunca vai ter o seu valor diminuído, porque ele é filho da fonte suprema que já lhe deu o valor como filho de Deus.
Então, quando a gente começa a perceber e vamos mais para o caminho da humanização, nas relações, nós vamos evitando essa ideia do amai-vos as igrejas como umas às outras, e vamos mais para o amai-vos uns aos outros, como a si mesmo. É sempre pessoal a relação com Jesus. Eu tenho uma irmã que ela é muito peculiar. Ela já passou de tudo quanto é situação e já buscou várias religiões. E eu me dou muito bem com ela. Porque eu entendo a linguagem do sagrado dentro dela. Como é que ela entende o sagrado? E certa vez ela estava contribuindo muito no início do Lar de Amor, quando então ela trouxe algumas ideias. Então vamos colocar um incenso aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu disse a ela: minha irmã, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir naquilo que o centro tem de mais simples. A gente simplifica, e aquilo que você acha que é importante para você, continue no seu hábito. Mas no centro, a gente deixa tudo mais simples, como assim deve ser. Porque aqui você também concorda, não concorda? Ela disse: eu concordo. Então assim nós fizemos. E nós conseguimos entender que essa ideia de trazer as coisas para o centro espírita era a ideia da pessoa. Como eu também tinha outros livros e tantas formas filosóficas, e eu disse isso para ela: olha, eu gosto de fulano, de ciclano, mas eu não vou trazer esses livros aqui. Ele não condiz com a proposta exatamente espírita. Eu acho filósofos interessantes, mas não para cá. E essa concordância entre o que nos une ficou maior do que as discordâncias que nos separavam. Isso permite com que as relações elas sejam muito bem colocadas. E aí vem Joana de Ângeles, continuando na mensagem Reflexões sobre a Calúnia, quando ela diz: torna-se revel e não aceita esclarecimento, não admitindo que outrem se encontre em melhor situação emocional do que ele, que se autovaloriza e se autopromove, comprazendo-se em perseguir e malsinar. Veja a natureza de como ela descreve a psicologia de quem calunia. Então, a primeira parte desta mensagem, ela vai escrever a psicologia de quem calunia, como que funciona. E na segunda parte, ela vai dar os conselhos do que a gente fazer com a calúnia. É dividido em duas partes. Então, nessa primeira parte, ela coloca que, psicologicamente, a pessoa não aceita ser esclarecida. Então, por exemplo, se a gente vai conversar com a pessoa, a gente já sente a barreira. A pessoa não quer uma segunda, ela quer te colocar numa posição de adversário. Nós queremos, às vezes, nos colocar numa posição de irmãos. Às vezes, nós queremos nos colocar numa posição de adversário. O outro quer se colocar numa posição de irmão. Isso também é importante, a gente se perceber. Em que momento nós estamos nos colocando nesse processo aqui. Outro se coloca em melhor situação emocional do que ele, que se autovaloriza e se autopromove, comprazendo-se em perseguir e malsinar. Então, a perseguição e a infâmia. E ela continua, agora, dando as orientações, são trechos da mensagem, óbvio, não é a mensagem inteira, dando orientações sobre o que somos convidados a fazer diante da calúnia. Se cometeste algum erro ou equívoco que te coloque em situação penosa e outrem o perceba, sendo uma pessoa digna, que se dirija diretamente a ti, solicitando esclarecimento ou oferecendo ajuda, a fim de que demonstre a lisura do seu comportamento. É óbvio. Lembrou Jesus agora? Vá ao teu irmão, fale com ele, depois chama testemunho, só depois chama a igreja? Exatamente a tradução moderna do pensamento de Jesus. Então somos convidados a perguntar para a pessoa: mas por quê? Por que você está falando de mim?
e não para mim? O que faltou na nossa relação que não gerou essa intimidade tão importante entre nós? O que você achou que eu não poderia ter entendido para que você fosse e levasse alguma coisa de mim para o outro? Mas também fica a responsabilidade profunda daqueles que ouvem o que o outro diz, daqueles que ficam escutando o que os outros dizem de você. Porque aí a tendência nossa é querermos nos justificar para todo mundo. Não é esse o nosso verdadeiro comportamento com Jesus. Não é de justificar, é de permitir que as outras pessoas pensem como queiram pensar e eu me ocupe de trabalhar como eu devo trabalhar. Porque nenhuma das minhas virtudes vão se apresentar sem a prova da minha conduta. Não existe virtude por transferência. Não existe virtude por procuração. Virtude só é se eu pratico. Se as pessoas que acreditam sobre o que falam de você, o que o outro fala de você para os outros, e esses outros acreditam nisso, de duas uma. Ou porque eles têm razão, ou porque eles não te conhecem nem um pouco. Que melhor seja a segunda opção. Que eles não te conhecem nem um pouco. E que a forma como nós somos convidados a trabalhar é a partir da nossa conduta. Chico Xavier sofria muito as calúnias. Muito. E um dia, principalmente em 1945, onde ele estava no caso Humberto de Campos, que jorrava críticas sobre ele, ele então disse a Emmanuel: eu não aguento mais. Está demais isso. E assim, as críticas em Chico não era uma falinha aqui, falinha não. Era um tsunami de calúnias. E Emmanuel, então, surgiu para ele e disse: o que foi, Chico? Eu estou sendo muito criticado, o que eu faço? Emmanuel olhou para ele e disse assim: Chico, a boca do povo é igual à boca da noite. Ninguém consegue silenciar. Vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar. E aí vem a veneranda benfeitora e diz: quando, porém, surgirem na imprensa, ou nas correspondências, nas comunicações verbais, ou nos veículos da mídia, ou na internet, acusações graves contra ti, sem que antes haja havido a possibilidade de um esclarecimento de tua parte, permanece tranquilo. Porque esse adversário não deseja informações cabíveis, mas mantém o interesse subalterno de projetar a própria imagem utilizando-se de ti. É lógico. A pessoa que hoje condenar ou julgar uma determinada pessoa conhecida, vai obviamente destacar-se. Se vai julgar um artista, se vai falar mal de um determinado religioso, se vai falar mal do Papa Francisco hoje, por exemplo, é claro que vai entrar em notícia. Mas vai entrar em notícia por reflexo da imagem que o Papa Francisco é conhecido. Há aquelas pessoas que fazem um absurdo de matar os ídolos para, entre aspas, ficarem na história. Como fizeram com o John Lennon, como aquele outro que matou Gandhi. Então é um processo de egotismo muito profundo. Mas Jesus nos ofertou o método que Joana reporta aqui. Qualquer questão que falem de você, falem de nós, sem antes ter permitido a possibilidade de um esclarecimento da nossa parte, é calúnia, é infâmia. Chico foi muito caluniado.
Divaldo é constantemente caluniado. Muitos são caluniados. Mas o que é importante nós entendermos é que depois que inauguraram as páginas do Facebook, muitas pessoas se acham no direito de escancarar tudo para todos, sem considerar o valor humano. De novo é o processo de eu diminuir o valor humano em detrimento de uma ideia, que, aliás, o último refúgio do egoísmo se chama opinião própria. Opinião própria é o último refúgio do egoísmo. Se tirarem o poder, ele vai ficar com as coisas materiais. Se tirarem as coisas materiais, o egoísmo vai na imagem. Se tirarem a imagem, o egoísmo se esconde na opinião pessoal. É o último refúgio. É o lugar mais difícil que a gente possa pensar da gente tirar. Tirar a nossa opinião pessoal contra alguém, contra o outro. É muito. Porque a gente acha que, com a forma como a gente pensa, às vezes a gente não vê os detalhes de como está estruturada a nossa maledicência. O nosso modelo equivocado. E aí vem o conselho da mentora sobre o processo aos caluniadores. Apiada-te, portanto, de todo aquele que se transforma em teu algoz, que te cria embaraços às realizações edificantes com Jesus, que gere ciúmes e cisânia em referência às tuas atividades, orando por eles e te envolvendo na lã do Cordeiro de Deus, sendo compassivo e misericordioso, nunca lhe revidando mal por mal, nem acusação por acusação. Mas quando nós entramos entre instituições espíritas, isso deve ser lei, o processo de compaixão, de fraternidade. Existe no movimento espírita de algumas regiões e de alguns países, a cultura do centro espírita abrir a partir da briga dos espíritas do outro centro. Então você pega os 4 centros, 5 centros. Desses 5 centros, 3 centros abriram porque os membros brigaram com esses 2 centros. Aí eles abriram mais 3 centros. E aí, invisivelmente, nós vamos criando a cultura da cisânia. E não a cultura da unificação. E se nós perguntarmos, conte para mim a história do centro espírita, nenhum dos líderes espíritas que fundaram o centro espírita falou, eu resolvi abrir um centro espírita porque eu briguei com fulano. Ninguém vai dizer isso. Mas a verdade é que muitos dos centros são fundados a partir de uma discussão, de uma briga, de uma cisânia, que depois acaba virando calúnia em algumas regiões e às vezes em alguns países. Por que isso? Porque o preceito profundo que Jesus coloca, amar uns aos outros como eu vos amei, e um outro em João que ele diz, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, que é a grande linguagem para saber, isso aqui é um grupo espírita realmente? Esse trabalho é espírita de fato? Ou essa conduta da pessoa é espírita realmente? Esse é o preceito. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E recentemente um benfeitor, um amigo espiritual, nosso amigo José Cordeiro, que foi secretário da Federação Espírita, trouxe-nos uma mensagem onde ele colocou uma frase que ficou muito marcante para mim. Ele disse assim, sejamos espíritas de hábitos espíritas. Veja que profundo. Sejamos espíritas de hábitos espíritas. Porque o hábito a gente consegue ver. Às vezes nós perguntamos, será que eu estou sendo espírita mesmo? Será que eu não estou sendo espírita?
pelo hábito, a gente consegue ver. Porque o comportamento é manifestação na realidade, aqui entre nós e a parede da realidade. Então, o comportamento eu posso ver o que está acontecendo. E veja, a delicadeza de Joana, quando termina, ela coloca nessa mensagem, reflexões sobre a calúnia, ela termina colocando aqui, um alerta para todos nós. Ela diz assim: como puderam aqueles que conviveram com Jesus recusar-lhe o apoio, a misericórdia e a orientação? Após receberem ajuda para as mazelas que os martirizavam, como é possível compreender que dentre 10 leprosos, somente um tivesse voltado para lhe agradecer? Como foi possível a Pedro, que era seu amigo, que o recebia em seu lar, que convivia em intimidade com ele, negá-lo não uma vez, mas 3 vezes sucessivas? E Judas, que o amava, vendê-lo e beijá-lo, e ela enfatiza isso aqui, beijá-lo, a fim de que fosse identificado pelos seus inimigos naquela noite de horror. Meu Deus! Diga-se de passagem, o vinho e o pão ainda estavam na barriga de Judas, né? Que ele tinha acabado de celebrar com Jesus horas antes. Sucede que o véu da carne, aí ela vem dar a explicação exímia. Sucede que o véu da carne obnubila o discernimento, mesmo em alguns espíritos nobres. E as injunções sociais, culturais, emocionais neles produzem atitudes desconcertantes, em antagonismos terríveis às convicções mantidas na mente e no coração. Pode ser o trabalhador espírita congratulado com o louvor que for. É possível que as injunções culturais, sociais, emocionais produzam atitudes desconcertantes. E ela termina: todos os seres humanos são frágeis. Podem tornar-se vítima de situações penosas. Todos somos. Assim, não julgues a ninguém, entregando-te em totalidade àquele que nunca se enganou, jamais tergiversou e se deu em absoluta renúncia do ego, para desmontar que é o caminho da verdade e da vida. Então, para encerrar, refletimos com o coração nas luzes que nos altera o nosso pensamento diante das calúnias que magoam e dilaceram. Pensemos bem a boca, porque ela fala o coração, dissipando às vezes o fel pelo não uso da razão. A calúnia é como um veneno que aos poucos vai matando, tirando do ser que se deixa levar os mais belos encantos. Vai fazendo do coração um poço de amargura, diminuindo as possibilidades.
de alcançar os planos espirituais e as suas alturas. Mas se ouvir dessa calúnia algo que possas aprender, silencie suavemente, ore, confiante, que tudo será possível. Passar entre dificuldades e incompreensões, sempre a lei será amar. Portanto, entre tudo que o ser humano quer, pensa e prospera, será sempre o perdão, a suave flor que devemos dar na calúnia fera. E se a fera quiser mais uma vez dilacerar a nossa honra, não lhe demos a devida atenção. Trabalhemos, 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 pois só o trabalho disciplina o coração. Jesus sempre conosco.